Boa noite a todos, aqueles que estão aqui presencial, aqueles que estão online, no Facebook e no YouTube. Boa noite a todos. E hoje temos o nosso irmão aqui, Lacorté, conosco. Então, vamos começar. Se eu me engano, que eu peguei uma pequena biografia da internet do nosso irmão. Se eu errei em alguma coisa, você me corrija depois, Lacorté, por favor. Então, a maioria já sabe que ele reside em Cuiabá, Mato Grosso. Ele está como vice-presidente doutrinário da Federação Espírita do Mato Grosso. E como profissional é psicólogo clínico e organizacional, com especialização em psicologia e psicoterapia transpessoal. Ele também faz programação de neurolinguística para psicoterapeutas, facilitador de cursos, seminários e palestras. E é um dos diretores de seres humanos do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana. É isso mesmo? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Rapaz, você fez o trabalho de SNI, hein? Então, vamos, como sempre, agora fazer uma oração de abertura e vamos pedir ao nosso Pai Maior, ao nosso irmão imerso Jesus, que nos ilumine hoje, nesse momento, que nos traga a luz para as nossas consciências, que possamos realmente receber esse amor de Jesus, essa energia divina, esse amor incondicional, que faz o nosso coração brilhar, nos envolver com essa luz, esse amor de Jesus. Ao mesmo tempo, pedindo aos nossos guias que fluidifiquem nossa água, colocando nela fluidos positivos que possamos equilibrar os nossos chakras. E agradecemos a todos os mentores da casa e aos nossos guias, e que o nosso Pai Maior ilumine o nosso irmão Lacorté para esse encontro de hoje. Graças a Deus, assim seja. A palavra, Lacorté, é sua. Queridas almas irmãs, que Jesus prossiga nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua ternura. Quem de nós não temos saudade de Jesus, não é verdade? E a presença de Jesus em nossas vidas é algo que marca indelevelmente as nossas almas. Para nós termos uma ideia, em João, no capítulo 5, versículo 58, ele nos coloca que antes que nós fôssemos, Jesus já era. O que significa isso? Significa que antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já nos aguardava amorosamente para tutelar a nossa viagem evolutiva. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos coloca que Jesus, na sua vinda, que ele encarnou pela primeira vez na Terra, com o símbolo da manjedoura, ele nos traz a era da humildade. E mais, ele veio justamente nos ajudar no momento em que nós nos encontramos no ponto de maturação para o despertar do nosso Cristo interno, com seu psiquismo, com a sua energia amorosa e com a sua mensagem de amor. O Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, ela nos coloca que Jesus falava não para nós enquanto persona, porque Lacordaire tem prazo de validade, só serve para essa encarnação.
Então, Jesus não falava para nós enquanto o transitório, mas falava para o espírito imortal, indo ao encontro do mais profundo da nossa essencialidade. É por isto que Emmanuel coloca que as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. Então, Jesus é realmente este ser, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. O que o codificador pergunta carinhosamente: qual é o ser mais perfeito que Deus nos concedeu como modelo e guia para a humanidade? Jesus. É a resposta mais sintética, mas mais profunda. Porque Allan Kardec nos fala Jesus como sendo o protótipo do amor, da coerência. Ninguém falou como Jesus falou. Mas o que Jesus falou, outros já haviam falado. E todos aqueles que vieram antecedendo Jesus, vieram sob o seu comando, sob a sua orientação. Sócrates, Pitágoras, Confúcio, Lao Tse, todos esses mensageiros, Buda, vieram sob a tutela de Jesus. Emmanuel coloca, também no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus recebe a terra como uma nebulosa das mãos de Deus, é ele, com a sua equipe de geneticistas, de arquitetos, veio prepará-la para nos receber. Imaginemos a força do amor de Jesus. Que força é essa? Em Mateus, no capítulo 4, versículo 18, ele coloca que Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Mas naquele momento Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora, quem de nós deixaríamos a nossa rotina de trabalho, colocaríamos à disposição plena, como fez Simão e André? E eles deixaram o lago e seguiram Jesus, deixando ali as redes, e foram acompanhar o Cristo. Também Mateus, no capítulo 4, 21, ele afirma: e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E naquele momento, Jesus chamando-os, eles deixaram imediatamente o barco e deixou também o seu pai e passou a seguir o Cristo. Que força é esta de Jesus, dessa superioridade de comando amoroso sobre todos nós? Também em Marcos, no capítulo 2, versículo 14, ele diz: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhes: segue-me. E ele, levantando, passou a seguir o Cristo. Vejamos a força de Jesus, moral, ética, amorosa, sobre as nossas almas. Porque cada um desses que ele veio convidar para o seu trabalho, para o seu messianato, diz respeito a cada um de nós, com as nossas personalidades ou subpersonalidades. João também, no capítulo 1, 43, ele diz: do dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia, e achou
a Filipe disse: segue-me. E Filipe abriu mão de tudo para seguir Jesus. Você faria isso? Eu faria. Então, é um momento de profunda reflexão, a presença de Jesus em nossas vidas. Em O Livro dos Espíritos, na questão 115, Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: Deus criou espíritos bons e espíritos maus? O codificador, o exímio pedagogo, e a gente não sabe o que é mais inteligente, se são as perguntas que Kardec efetuava ou eram as respostas, porque qual a diferença de Kardec com esses benfeitores da humanidade que colaboraram na codificação? A única diferença é que ele estava encarnado. Mas o seu cabedal moral, ético, a sua evolução espiritual era semelhante. Ele é um dos tutores da humanidade. Naquele momento, Kardec, então, nessa pergunta, ele vem nos espelhar a equanimidade do amor de Deus. Não há privilégio diante da divindade. Tanto é que Jesus coloca e afirma: tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Se tiverdes fé, a autoconfiança em si, a autoconfiança com base nas leis, em Deus, na vida. E os Espíritos respondem que nós fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade do homem e da mulher tecnológica que hoje nós vivenciamos. Ignorantes do quê? Ignorantes da verdade. E o que é a verdade? É aquilo que é permanente, que é imutável. E o que é permanente? O que é imutável? Senão as leis divinas. Então, é justamente nas leis divinas que nós vamos encontrar, exarado, as verdades. E esta é a grande proposta da doutrina espírita. É reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Porque é o que Jesus veio fazer, exemplificando para as nossas vidas. Por isso que ele é realmente o modelo e guia da humanidade. E ele afirma: eu sou o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, ele é realmente aquele a quem nós devemos metamodelar, como diz a neurolinguística. Barack Obama, na sua autobiografia, ele coloca que uma das grandes ajudas que ele recebeu de se determinar diante da vida, de um dia e arquitetar e projetar ser o presidente dos Estados Unidos, porque muito cedo seu pai o presenteava com as leituras dos grandes vultos dos Estados Unidos. Não se dando conta que ali o pai já estava ajudando o filho a metamodelar, a tomar como modelo. Então, Jesus é a quem nós devemos buscar a referência. Mas não é uma referência meramente cognitiva. Porque a questão não é o quanto nós conhecemos. O Emmanuel coloca, no livro Estude Viva, que o intelecto ele é o leme do barco, serve para dar a direção. Mas o que vai motivar a nossa mudança é a emoção. Por isso que o Espírito de Verdade coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocando: Espírita, deixo-vos 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. O instruir-vos aí vem da educação. Educar as nossas almas.
superando as nossas ignorâncias através do profundo conhecimento das leis. É o que Jesus veio exemplificar. Como diz o Dr. Bezerra, o médium de Deus. E é por isso que Allan Kardec coloca na parte terceira do Livro dos Espíritos pelo menos 10 leis básicas para que nós possamos entender. Porque quanto mais nós entendemos as leis em nossas vidas, mais nós desfrutamos de quem nós somos. Hoje, no Mato Grosso, nós temos, sendo um dos campeões de produção de grãos, e tem uma soja em alto índice de produtividade e alta resistência à praga. Os geneticistas criaram a soja, reinventaram a soja? Não. Por entenderem da genética, fizeram um manejo e chegaram a esse resultado. Da mesma forma, nós buscarmos entender o manejo das leis em nossas vidas, tomando como referência Jesus, o maior geneticista de almas, que vem nos ajudar a mergulharmos para dentro de nós e nos entendermos num profundo processo de autovalorização, de autorrespeito, trabalhando conosco a nossa autoidentidade como filhos de Deus, herdeiros do universo, como diz o Espírito Joana de Ângeles, porque Deus sendo tudo, não falta nada. Tudo que ele criou tem uma finalidade. Mas nós somos os únicos seres da criação que temos o convite de nos tornarmos colaboradores e co-criadores da divindade num processo de autoconsciência. Porque quando a abelha pousa em uma flor e na outra, ela leva o pólen. Quando a borboleta, adejando de flor em flor, ela leva a germinação. O maior reflorestador que nós temos são os pássaros. E quando ele alimenta de um fruto aqui, leva a semente e transporta distâncias. Então, tudo no universo é um convite a nos tornarmos colaboradores de Deus. Mas os pássaros, as borboletas fazem isso por automatismo. Nós, além de estarmos mergulhados no automatismo, nós temos a oportunidade de desenvolver a autoconsciência. Por isso que na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores colocam que Deus, ao nos criar, nos deu a cada uma missão. Que missão que é esta? Do nosso autodesenvolvimento. Porque ninguém reencarnou para mudar o outro. Isso é ilusão de controle. À medida que nós vamos nos autodesenvolvendo, crescendo espiritualmente, pela lei de sociedade, de solidariedade, de fraternidade, de gratidão, nós passamos a interferir amorosamente, influenciando aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Essa é a nossa maior missão, cuidarmos de nós mesmos. Portanto, Deus sendo tudo, ele nos criou por amor. Conforme está lá na Gênese bíblica, ao nos criar, nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus nos dotou de todos os seus atributos, conforme está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Deus é onisciente, onipresente. Nós não sabemos o que Deus é na sua intimidade porque nos falta instrumentação, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E ele, ao nos criar, enquanto ser onisciente, onipresente, nos deu a oportunidade de desenvolvermos a autoconsciência. Deus é infinito. E nos deu o atributo da imortalidade. Portanto, Jesus veio justamente como geneticista das nossas almas, nos ajudarmos a mergulharmos
nesse profundo conhecimento. Mas não é o conhecimento pelo conhecimento, porque eu posso saber todas as questões do Livro dos Espíritos, os versículos. O mais importante é o que estou fazendo com o que eu conheço. Quanto de nós, às vezes, nos pegamos diante de uma palestra, gente, quem deveria estar aqui nessa palestra é o fulano. Ou diante de uma mensagem, vou dobrar, vou levar para o ciclano. E não nos damos conta, como diz a psicologia, é um mecanismo de projeção. E aí nós vamos buscar em Jesus, quando ele diz, cuidai do reino dos céus e a sua justiça, e o demais será dado por acréscimo. Mas em momento antes se perguntou Cristo, Senhor, onde está o reino dos céus? E o que ele respondeu? Dentro de vós. Então é como se Jesus falasse, cuide amorosamente da sua intimidade. Cuide de você mesmo. E o que tiver de fora, eu cuido. Por isso que ele diz, a cada dia basta o seu fardo. Nos ajudando a nos perceber, no ser luz que nós somos. Que brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, Jesus veio nos ajudar a fazer esse resgate de quem nós somos, como filhos de Deus, um ser amor, um ser luz. Mas, além de saber, que nós possamos desfrutar de quem nós somos. E só vamos realmente conseguir se nós mergulharmos para dentro de nós, buscando a verdade. Reconheça a verdade, eu conheço a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a grande força que Jesus veio nos ajudar a nos sintonizar, para que nós nos tornemos co-criadores e colaboradores de Deus numa autoconsciência. Duas grandes forças regem o universo e os nossos destinos. A força endo-evolutiva, que tem suas variações. A mesma força que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro. A mesma força que, quando nós colocamos um vegetal na sombra, ele busca o sol, no fenômeno do fototropismo. É essa força que está presente no automatismo do pulsar dos nossos corações, da multiplicação das nossas células. Mas nós, enquanto seres pensantes do universo, espíritos, nós somos dotados, além desta força que gera as mudanças, nós somos dotados de uma força que nos convida à evolução espiritual. A sairmos da nossa condição, muitas vezes instintiva, humana, egóica, para nos colocarmos nesse trabalho amoroso, transformando essa condição instintiva egóica humana num movimento instintivo essencial, nos sentindo quem nós somos, mesmo na nossa temporalidade, enquanto espíritos encarnados. É a força autoevolutiva, que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. A cada um deu determinada missão para que, com a sua força da vontade, em sintonia com a lei divina, desenvolvendo as virtudes que nós trazemos dentro de nós, nós vamos conquistar a nossa felicidade. E aqueles de nós que nos rebelamos, nos revoltamos, porque não tem como nós contrariarmos a lei de Deus. Eu não tenho como dizer assim, eu não quero mais ser filho de Deus. Não tem como nós nos desfiliarmos de Deus. Como não tem como eu dizer assim, olha, eu não quero mais viver sob a ação da gravidade, se eu estou encarnado. Quando Alberto Santos Dumont foi criar o avião, ele não foi contra a lei da gravidade, nem da aerodinâmica. Ele foi buscar entendê-la. E também entender a mecânica para criar realmente
aquele instrumento pelo qual iria levantar o que é o pesado, mais pesado que o ar. Da mesma forma, quando nós buscamos estudar as leis morais, que Allan Kardec, ao perguntar onde se encontra, então, escrito a lei de Deus, na questão 621, na consciência. O que Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós. Então, Jesus veio justamente nos convidar a esse despertar consciencial. Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, no livro Plenitude, ela nos diz: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Mostrando, portanto, que quantos de nós já ouvimos, olha, quem não muda por amor, muda pela dor. Muda, você acha? Não muda. A pedagogia, ou a andragogia divina é o amor. E foi isso que Jesus veio nos exemplificar. Ele veio realmente nos ensinar a nos auto-amar, amar o próximo como a si mesmo. Porque eu posso estar sofrendo, mas eu estou numa atitude de irresponsabilidade. Eu fico culpabilizando o meu pai, a minha mãe, o meu nascimento, o meu caldo sociocultural, esquecendo que nós somos o governador, o prefeito da nossa própria vida. Que nós estamos passando o reflexo das nossas próprias escolhas. Por isso que Jesus veio dizer a cada um, conforme as suas obras. Isso está na lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Nenhum de nós vamos passar qualquer situação que não esteja no nosso programa. E aquilo que não estiver no nosso programa, se nós estivermos numa atitude de busca de autoaperfeiçoamento, de sinceridade, de propósitos, nosso anjo de guarda, por isso que chama anjo de guarda, estará nos guardando. Por isso que Emmanuel diz assim, nenhum aperto de mão é por acaso. E Jesus sintetiza, nos trazendo este Deus de amor, de ternura, de carinho, quando ele diz, olha, se um filho pede um pão, o pai dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, o pai dá uma serpente. Se vós assim não procedeis com o vosso filho, o que então não fará Deus por todos nós? Olha como Jesus nos apresenta a Deus, desbancando aquele Deus antropomórfico, que é Deus forma humana, irado, que nós temos que temer a Deus. Não. João diz, Deus é amor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor. E que trazemos conosco um corpo que é feito de água, que tem sede de água. Mas o Espírito é feito de quê? De amor. Então tem sede de quê? De amor. Então o amar cuidar, o amar zelar, o amar valorizar, o amar entender, o amar compreender. E a psicologia ela é muito clara quando ela diz assim, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a droga, a bebida, a projeção social, etc., está ocupando o lugar de alguma coisa amorosamente que a pessoa não está se atendendo. Jesus, diante de Maria de Magdala, depois de ouvir o mestre, esse grande amor não amado, ela que tinha aos seus pés o homem que ela quisesse, à sua época. Ela era virgem do amor essencial. Por isso, quando ela se depara com o Cristo, ela converte-se de corpo e alma e se entrega ao seu seminário de amor. Que força é essa de Jesus em nossas vidas? Nós temos esta oportunidade abençoada de que a doutrina espírita nos trouxe um Cristo não o crucificado, mas o Cristo médico das almas,
o Cristo maior psicólogo da humanidade, que ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele, como diz Ernesto Renan, que é o historiador francês. Então, Jesus, ele é realmente este homem incomparável. Joana de Cusa, conforme nos coloca Humberto de Campos, do livro Boa Nova, uma mulher sonhadora. Como diz a garotada, além do seu tempo, além da curva, mas tinha grandes conflitos de ordem familiar, como a maioria de nós, nesse aspecto ou naquele outro aspecto. Porque Jesus disse, eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Ter vida não é ausência de conflito. Ter vida é ter disposição, entusiasmo para se autoacolher, como ele disse, se nós quisermos realmente acompanhá-lo. É fundamental que nós busquemos renunciar a nós mesmos, como nós acabamos de ver. Esses que tiveram a coragem de seguir o Cristo renunciaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram a cruz com os nossos conflitos. E renunciar a nós mesmos, renunciar os privilégios, os nossos movimentos egóicos de querer ser servido, como ele mesmo coloca, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque aqueles de nós que queremos ser servidos, não nos damos conta que estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. Porque quem precisa de ser servido, de cuidado? Criança. Nós, enquanto adultos espirituais, somos convidados a nos autoacolher. Como Joana de Cusa, no momento de dor e sofrimento, na intimidade do seu lar. Aquela que a auxiliava nos afazeres domésticos, naquele momento foi Dona Joana passa por Cafarnaum, um homem puro amor. Ele fala do pão, do peixe, da pedra, com tamanha ternura, dizendo que todos nós somos filhos de um pai e cuja casa tem muitas moradas. E aqueles que tivermos sedes de amor, de justiça, nele nós vamos encontrar esse repouso, esse aconchego. Vamos ouvi-lo. E como diz Emmanuel, antes de qualquer problema, a ajuda sempre chega na frente. Joana de Cusa foi visitar e ouvir Jesus naquela tarde de primavera. Disfarçada como dama da sociedade, foi amor à primeira vista. Quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso e repouso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu manto, que é suave, que é leve. O jugo às leis, na busca do desenvolvimento das virtudes que nós trazemos dentro de nós, em estado de latência. E é nisso que consiste a felicidade. Então, Joana de Cusa, naquele momento, as palavras do Cristo eram quais gotas de orvalhos, amenizando a dor do deserto da alma que ela trazia. E quando, naquela tarde e noite, ela encontra numa entrevista com Cristo. E quando ela bate a porta, ela ouve aquela voz terna e amiga. Entre, Joana, entre. Porque somos nós quem permitimos Jesus estar conosco. Então, ela quem bateu a porta. É importante que nós reconheçamos a nossa condição de necessitados, acessando a lei de permissão. E naquele momento, ela ouve aquela voz terna e amiga, entre, Joana, entre. E quando ela abre a porta, que ela olha, é Jesus. É Jesus ali diante dela. E ela emocionada,
Pergunta, mas Senhor, o Senhor me conhece. Jesus tocando-lhe suavemente nas mãos, diz, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Olha o quanto isso é acalentador nas nossas vidas. Então, Jesus sabe quem você é, sabe quem eu sou. O seu nome está no coração do Cristo. Os seus entes queridos que desencarnaram, porque ninguém perde a afetividade, a gente não perdeu o ente querido. A gente perde coisas. Jesus veio nos ensinar que o amor é permanente. Então, o seu nome, o nome dos seus entes queridos, todos estamos guardados no coração amoroso do Cristo, nos convidando a abrir a porta das nossas almas, como fez Verônica. Essa mulher que passou para a história como símbolo da humildade e da permissão. Imaginemos como que era naquela época. E segundo Amélia Rodrigues, Verônica era uma mulher sonhadora também. O sonho dela era constituir uma família. E assim a vida a premiou. Mas depois de um dado momento, em que desfrutava do aconchego do lar com os filhos, marido, ela foi acometida deste sangramento ininterrupto. E segundo as leis judaicas e as tradições, a mulher em sangramento deveria ser banida e não poderia ser tocada. E quem a tocasse deveria voltar ao templo para fazer uma cerimônia de depuração. E a inveja, a calúnia, ela foi denunciada no templo. E aí ela tinha uma única condição, ou ela abandonaria a família, ou a família também seria sacrificada. E ela foi andando aqui, andando acolá, em direção sem rumo, até que, numa tarde radiante de primavera, em que ela adentra Cafarnaum, lá está o Cristo. E ela que tinha notícia deste homem, o grande amor das nossas almas, que havia limpado feridas, ajudado aleijados a andar, cegos verem, surdos ouvirem. Ela foi adiantando o passo, foi adiantando o passo. Quando, num dado momento, ela se pergunta o que eu tenho para ofertar a ele. Mas ela se recordou. Ele é o amor. O amor ama pelo prazer de amar, sem pedir nada em troca. E ela adiantou os passos. E foi andando em direção a Jesus, que é o convite de todos nós. E quando ela se misturou ao meio da multidão, e ela sendo empurrada, ela cai, mas pela força da vontade e a determinação, ela estende as mãos e toca na veste do Cristo. Naquele momento, Jesus, o ser autoconsciente por excelência, sabendo quem ele é e quem ele era nos diversos papéis, ele pergunta a Pedro, Pedro, quem me tocou? E Pedro, naquele momento, então responde, Senhor, a multidão nos comprime. Ou seja, nós temos o estilo da multidão, da exigência, de comprimir, de estar ali exigindo ser atendido, criando como se fosse possível uma lei, a lei do privilégio. Não existe lei de privilégio diante de Deus. E naquele momento, Jesus, perpassando o olhar, foi e disse, alguém
me tocou de forma diferente. Porque aqueles que abriram a porta ao Cristo, jamais seremos o mesmo. Porque a sua mensagem de amor nos leva a sentir a água da vida. E uma vez que venhamos a experimentá-la, jamais, neste capítulo ou naquele capítulo, sentiremos sede. E naquele momento, Jesus volta, como voltou para todos nós, através dos mensageiros que depois da sua desencarnação, ele então nos afirmou que não nos deixaria órfãos e enviou tantos outros mensageiros que souberam acolher Jesus nas suas vidas. E dentre eles, aquele que veio em plena madrugada da humanidade, em que a fé estava combalida, e ele chega cantando o amor de Deus e de Jesus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Chega Francisco de Assis, o mensageiro de Jesus, para que logo depois a humanidade pudesse receber, na cidade de Luz, Paris, o atestado de óbito da morte, testificando que nascimento não é começo, como a morte não é o fim. E que o amor tem a função de unir as criaturas e não separar. Chega a doutrina espírita, como sendo um telescópio ou microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo, mostrando de onde nós viemos, quem nós somos, qual a nossa missão. Então, naquele momento, Jesus voltando, ele abaixa, sem perder a altura, como abaixa para todos nós, nos convidando à humildade, nos convidando à indulgência, primeiro para conosco e para com o nosso próximo. E ao abaixar, toca nas mãos de Verônica. Mas não basta tocar. Ele a reergue quando nós permitimos a mensagem de Jesus adentrar a nossa intimidade. Nós nos reerguemos no entusiasmo, na alegria de viver, com essa certeza nesses momentos em que estamos vivendo essa grande conturbação social, fazendo a nossa parte, na certeza que Jesus e Deus está sempre no leme. E ao reerguê-la, aconchegando ao peito, como faz com todos nós, carinhosamente, pergunta: filha, tu me tocaste? E ela diz: sim, Senhor, eu lhe toquei. E naquele momento, ela se mergulha num profundo ato de profunda humildade, depois de ter acessado a lei da permissão. Porque 12 anos, ela poderia ter se beneficiado deste momento da cura, sim. Porque Jesus nos coloca o que o Pai quer, não é a morte do pecador, não é o nosso sofrimento, é o nosso pecado, é a nossa ignorância. Mas naquele momento, Verônica caiu em si, que Deus é amor e que ela também é amor. E ao encontro do amor se polarizou e se ampliou. E quando Jesus diz: vai em paz, filha, a tua fé, a tua confiança, enquanto filha de Deus, aprendiz da vida, herdeira do universo, a tua fé te salvou.
Não é a fé que curou. Porque a cura é do corpo. A salvação é da alma. Naquele momento, ela se internalizou enquanto filha de Deus e aprendiz da vida. Tanto é que aqueles que internalizamos o Cristo, nós nos movemos, principalmente pela virtude da gratidão, de poder servir. Porque a gratidão nos conecta com o Criador, como colaborador, como uma forma amorosa de devolvermos aquilo que a vida investe em nós amorosamente. Nessa pandemia, todos nós passamos coletivamente num processo de provas e expiações. Provas para a maioria de nós, mas expiações para muitos, cujos lares foram visitados pela orfandade, pela viuvez, perdendo empregos, saindo de uma condição, muitas vezes, socioeconômica, e agora vivendo debaixo da ponte, como vimos uma reportagem recentemente. E quando o repórter perguntou qual é a sua maior dor, é ouvir meu filho pedir: pai, me dê um pão. Eu não tenho. Então, neste momento, nós somos convidados a seguir o exemplo de Verônica. E narra a história que Jesus nunca teve alguém que o ajudasse. E a única ajuda que ele teve não foi espontânea. Foi o sirineu, obrigado pelo soldado, a ajudá-lo. A história não registrou nenhum momento em que Jesus ganhou afetividade, carinho, ternura, a não ser da sua abençoada mãe, a nossa querida Mãe Santíssima. Mas aquela mulher, por gratidão, por sentir Jesus na sua vida, Verônica, quando Jesus estava a caminho do Calvário, quando ele cai, ela tem a coragem de romper a soldadesca e chegar até o Cristo. E houve um diálogo quase inaudível que a história não registrou. Quando Verônica, aconchegando o Cristo, com a peça mais preciosa que ela trazia, ela disse: Senhor, ajudaste-me a conectar-me, enquanto filha de Deus, com a minha dignidade. Ajude-me, Jesus, onde eu estiver, como eu estiver, ser o instrumento do vosso amor e da vossa paz. Algo semelhante ao pobrezinho de Assis. Então, Jesus, em nossas vidas, neste momento em que lá fora há tanta dor e tanto sofrimento, ele nos pede, como diz Emmanuel, empreste os seus ouvidos a Jesus. Empreste as suas mãos a Jesus. Neste momento de guerra, quantos nossos irmãos na Ucrânia e quantos outros, os desencarnados nas situações dos horrores da guerra. E aqueles que estão sobrevivendo aos horrores também das situações em que se encontram. Mas não somente orar por esses, mas orar também pelos agressores, que todos somos filhos do mesmo Pai. E Jesus então nos afirma: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá, e nós estaremos no aconchego amoroso de Jesus, com as claridades sublimes da doutrina espírita, nos ajudando a ter a fé convicta. Reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empregam em dominar suas más inclinações. E Jesus sintetiza: meus discípulos serão conhecidos
por muito se amarem. Que Ele nos abençoe e guarde sempre em paz. Muito obrigado, Lacordaire. Foi muito bom. Eu que agradeço. A gente se emociona falando de Jesus, né? Verdade. Não sei se agora tem no Face, não tem ninguém que fez pergunta e nem no YouTube. Não sei se aqui no Zoom ou na sala presencial tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Tem alguém que queira fazer alguma pergunta daqui do Zoom? Hein? Não é nem pergunta, né? Pergunta ou... É só gratidão. Tanta emoção, né? Quando se fala de Jesus, né, que preenche o nosso coração. E você bem trouxe para a gente lá, Godé, com a sua amorosidade, com a sua palavra tão, tão terna. E aí toca o nosso coração mais ainda. Quando você fala de Jesus. Esse sentimento imenso que nós temos por ele. Que todos Quem não nós... tem saudade dele, não é verdade? E eu tenho muita saudade, sim, com certeza. Muita saudade. Verdade. O João, no capítulo 17:6, ele coloca justamente um diálogo muito amoroso que Jesus coloca, né? Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, olha. Eram teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Então, olha como vem confirmar. Então, nós éramos de Deus, e Deus nos deu a sua tutela, né? Então, você vê que mesmo que, por mais que nós não creiamos, né? Mas ninguém está abandonado e todos nós estamos na tutela de Jesus, né? A evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina, porque a lei de causa e efeito, se ela não existir, como é que a gente iria se avaliar, né? Então, aquele espírito que está nas regiões mais profundas, mergulhado na maldade, isso é temporário. Porque Joana diz assim, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. Então, todos nós estamos marchando em direção a essa nossa angelitude com a tutela de Jesus, né? E respaldado pelos ensinamentos da doutrina espírita. É isso aí. Sem palavras, né? Porque realmente é tudo isso e muito mais ainda, né? É verdade. Esse é o nosso, é o que a gente tem que fazer, esse aprendizado nosso, é cada vez mais e buscar, né, sentir o que Jesus sentiu e viver como Jesus viveu. É verdade. E até hoje entre nós, né? É porque o espírito não retrograda, né? Nós estamos vendo Manuel Filomeno de Miranda falando que nós estamos num estágio que é a madrugada-dia de um mundo de regeneração, né? Então, nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, onde há a maior predominância do mal, e muitos desses espíritos já não mais reencarnam na Terra. Então, vão reencarnar em mundos primitivos. O mundo é primitivo, mas os espíritos não perdem o seu conhecimento, porque o espírito não retrograda. Então, assim como os capelinos chegaram na Terra num dado momento e ajudaram na mumificação dos corpos, na irrigação do solo, na construção das pirâmides, e também com o seu psiquismo ajudaram até na própria formação genética, né, na nossa estruturação craniana. Então, esses espíritos, aqueles de nós que não reencarnarmos mais aqui, levamos essa bagagem para ajudar esses mundos também a se elevarem, né? Então, a gente vê a misericórdia divina. Nem os nossos erros são de jogar fora, ou seja, são experiências, aprendizados. Então, que busquemos se esforçar cada vez mais para podermos ter a oportunidade de encarnar novamente na Terra, né? É verdade. Esse é o nosso objetivo, né? De sermos cada dia melhores para poder voltar quando o nosso planeta, como planeta regenerado. É isso mesmo. E esse é o momento que a gente está vivendo. Então, é o momento do joio e o trigo. Então, muitos desses espíritos que estavam na psicosfera da Terra, em regiões profundas, estão reencarnando
como uma oportunidade última para a sua regeneração, se eles assim desejarem. Por isso nós estamos vendo essa conturbação que nós estamos agora, né? Nós estamos vivendo a semelhança de alguém que está reformando a casa. Os móveis da cozinha estão na sala, da sala está na área. Uma hora que passar a reforma, como diz a música, tudo volta ao seu lugar, né? Lacorda, eu gostaria de um esclarecimento quando você fala para sentir Jesus. Tem várias formas de a gente explicar como sentir Jesus. Isso me vem na cabeça agora, que essa semana tivemos uma reunião mediúnica e um dos espíritos muito raivoso, que queria fazer certas coisas, e a gente estava mostrando que antes dele fazer o que queria fazer, ele deveria sentir Jesus. E para explicar isso, por mais que a gente tentava explicar, ele sempre dizia que não, que queria ir para onde ele estava chegando, onde todos sofriam. Tinham irmãos sofrendo e ele queria retirar eles à força de lá. E a gente estava tentando explicar que, primeiro, ele tinha que sentir Jesus. E ele dizia, mas não me interessa Jesus, porque Jesus ele manda. Mas eu quero ir trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, foi mais ou menos o que a gente tentou explicar, que primeiro ele deveria sentir Jesus, mergulhar, como você falou, mergulhar dentro dele, para poder sentir Jesus, para depois ir ajudar os irmãos que ele deixou em sofrimento. Isso seria uma das melhores, ou você tem alguma coisa a dizer melhor do que isso para sentir Jesus? Não, é isso mesmo, porque ó, amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro que gostaria que fosse feito a nós. Como é que eu posso ensinar matemática para alguém se eu não sei matemática? Se nós somos o ser mais importante da nossa vida, que Deus criou e nos deu para nós cuidarmos. Então, se a pessoa mais importante, que sou eu da minha vida, eu maltrato, o que eu vou fazer com os outros? Então, muitas vezes, essa dificuldade que nós temos de sentir Jesus próximo de nós está muito ligado, muitas vezes, ao Deus que nós aprendemos e trazemos esta herança do Deus punitivo, que nós devemos temer a Deus. Temer é ter medo. E Deus é amor. E muitas vezes, o Cristo também, nós temos esta ideia, essa impressão que Jesus está muito longe. Não é. Jesus é como o ar que nós respiramos, Deus é o sol que nós desfrutamos. Então, sou eu quem permito, a partir de mim mesmo. Então, uma das questões, para nós estarmos nos ajudando, é justamente buscarmos refletir, porque nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então, muitas vezes, nós até temos o conhecimento, porque veja o que esse Espírito falou. Ele tinha um conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento de Jesus. Mas o conhecimento só não basta. Por exemplo, quantos de nós conhecemos médicos que fumam? Ele não tem o desconhecimento do quanto é nocivo o cigarro, o alcatrão, a nicotina e outros malefícios. Mas o que está faltando? O sentir para vivenciar. E esse sentir, eu vou estar meditando, vou estar refletindo, buscando a oração. Eurípides Barçanufo tem uma mensagem quando ele diz assim, vejo Deus numa flor, no canto do pássaro. Aliás, tem uma música que diz também, não é? Então, quando nós começamos a meditar em quem nós somos, veja, quem de nós somos capazes de criar uma mão? Uma mão que a gente tem, um dedo. Então, veja, nós moramos numa casa que não nos pertence, enquanto criação, porque pertence à criação de Deus. Então, nós moramos em 2 casas de Deus. Uma é o universo,
E quando estamos encarnados no corpo que Deus nos deu como empréstimo. Então, quando nós começamos a meditar nessa importância que tem no processo de autovalorização, que a mágoa, o ressentimento que eu trago, não tem como ser do outro, é da minha ilusão de controle, porque eu projeto no outro aquilo que eu esperava que ele fizesse, como se eu quisesse mandar na vida dele. Então, muitas vezes, como esses espíritos, às vezes estão no processo de vingança, e às vezes a gente ouve, como você colocou, Nino, na reunião mediúnica, tem 100 anos que eu estou atrás dele. E eu ouvi uma vez o seu Praeiro, que era um esclarecedor, o ex-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, um espírito falou isso para ele, falou assim, meu irmão, quanto você é persistente, quanto você é focado, olha, 100 anos. Agora, só que você está numa direção equivocada. Porque você está dizendo que ele destruiu sua família, não foi? E onde está tua esposa? Onde estão seus... nunca mais eu os vi. Então, quem está sendo mais importante para você? Se você realmente amasse a esposa e seus filhos, você estaria com quem? Não seria com eles? Você viu que o seu agressor tornou-se mais importante do que sua própria família, embora você está dizendo defendê-la? Então, esse é o papel da doutrina espírita. Recordando o Cristo, nos ajudando a ter uma visão global para uma ação focal. Vejamos ele diante da mulher carente afetivamente. Ali ele sabia que aquela mulher que foi colocada ali estava dentro de texto e contexto. Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério, diz a lei que devemos apedrejá-la. Isso é texto. Agora, em que contexto? O que levou esta mulher a essa condição? Por que aquela multidão estava ali? Então, quando nós entramos nessa lucidez da mensagem do Cristo e da doutrina espírita, nós passamos a ter uma visão global para uma ação focal. E aí Jesus, naquele momento, ele sabia. Se a mulher estava adulterando, onde estava o adúltero? A lei não é para todos? Então, era a lei machista. Mas ele não se ateve a essa questão, porque mais importante era a dor daquela mulher. Era também a dor daquela multidão que estava ali, túmulos caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Então, o que ele faz? Ele evita que a multidão crie para eles um sofrimento desnecessário e faz um questionamento de mudança. Quem tiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E depois, para a mulher, ele volta para ela e pergunta, cadê aqueles que lhe condenavam? Se foram, ele sabia ou não? Por que ele perguntou? Para que ela pudesse internalizar, meditar, refletir, sentir o risco que ela correu. Em outras palavras, quando ele diz, vai, minha filha, não tornes a pecar, é como se ele falasse assim, é nos braços do outro que você vai te encontrar, meu amor. É dessa forma que você vai se perceber enquanto filha de Deus. Tudo que você precisa já está dentro de você para te fazer feliz. Então, ele aconchega e ajuda a ter uma diretriz. Essa é a mensagem de Jesus e a mensagem espírita. Nisso que você está falando, existe um filme, né? Atire a primeira pedra quem não tem pecado, não é isso? Agora, eu remarquei nesse filme que todos aqueles que estavam com a pedra na mão, os primeiros a jogarem a pedra no chão foram os mais velhos. Por quê? Por quê? É porque tem mais pecado? Eu acho que é porque eles já tinham mais pecado do que os jovens. Porque a consciência degritavam. Pois é, estava carregado, pesado. Exatamente. Então, justamente porque já estava no ponto, eles também não estavam mais suportando aquela máscara. A carregar isso, né? Justamente. Então, o ponto de mutação, da mudança. É verdade. E Jesus, veja como o pedagogo do amor, ele escreve na areia os predicados de cada um para fazer um reforço. Além do pensar, o sentir para poder vivenciar.
E aí cada um via que sabia a ferida que tinha. Agora, por que ele escreveu Ave na areia? Maria. Conforme diz o Espírito André Luiz no livro Sinal V, o mal não merece comentário, merece reflexão. Porque logo depois a brisa da renovação, da oportunidade renovada, de um dia novo, que é uma página em branco, vem para a gente reescrever. Então, por isso que ele escreveu na areia, por uma questão de ética, porque o amor ele não agride, o amor ele é indulgente, não faz alarde da dor do outro, do sofrimento do outro. Ele acolhe, ele balsamiza, ele suaviza a dor do outro. Realmente, como você está dizendo, o amor suaviza. E eu estou me lembrando agora de um caso que houve comigo, que eu já contei para alguns, sabem aqui. Eu me operei do joelho. E os primeiros meses é dolorido. Uhum. Mas eu fui melhorando, falando com o meu joelho, e fui melhorando. E fui voltando para o meu cantinho para dormir. Que no começo, para ninguém bater no meu joelho, estava dormindo em cama separado com minha esposa, né? Para não bater no meu joelho. Até os meus filhos disseram, não, é melhor ficarem separados. Mas desde que eu casei, nunca mais tinha me separado, né? Mas tive que me separar por causa do joelho. Mas um belo dia... Ela viu o joelho lá, se separou de mim. Pode? A pessoa pode, olha aí, ó. Mas escuta a minha experiência. Então, mas você sabe, com uma operação dessa, a gente toma muito remédio para diminuir as dores. Então, as dores foram diminuindo, realmente, eu fui voltando, a cicatriz foi ficando bem bonitinha, tudo, e eu voltei a dormir no meu cantinho. Mas teve uma noite que a dor me pegou tanto, que eu estava me espremendo de dor. Eu não sou de gemer, não sou de gritar de dor. Eu aguento, mas nessa noite o negócio estava ruim. E eu não queria gemer, não queria me mexer muito para não acordar minha esposa. E eu me espremendo, eu digo, essa dor, só faltava dizer nome com a dor. Aí o meu guia me veio e disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu digo, a dor está muito grande, eu me espremendo, falando, a dor, não aguento mais. Aí disse, meu filho, você não diz sempre que a gente tem que trabalhar? Eu digo, mas como com essa dor? Não dá para trabalhar com essa dor. E eu me espremendo todo. E, de repente, disse, vamos fazer o seguinte, meu filho, vamos trabalhar. E eu, com aquela dor que não aguenta mais, trabalhar como? Aí disse, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora. O problema não é a dor, eu digo, a dor, e me espremendo de dor. Se eu fazer o seguinte, pegue a dor agora, tire o D, vamos trabalhar para tirar o D, e coloque o M e junte o A, meu filho. O que é que fica? Aí eu fiz isso mentalmente, fiquei naquela sonolência, naquele negócio, eu comecei, a verdade, comecei a chorar de noite sozinho. Eu digo, ficou amor. Então, transformar a dor em amor, foi isso que o meu guia me ensinou, de transformar a dor em amor. Só sei que eu peguei no sono, dormi a noite toda, outro dia eu estava sem dor. Então, vê como é que a gente tem que trabalhar com nós mesmos. E temos esse guia que nos orienta e nos ensina a cada momento também. É simplesmente, como você falou, entrar em nós e entender
todas essas mensagens. E foi isso que aconteceu comigo, de transformar realmente que Jesus está ali, nosso guia está ali exatamente para nos ajudar e nos transformar e entender todas essas passagens, esse ensinamento que a gente tem a todos os momentos. É só a gente prestar atenção a nós mesmos, porque tudo está em nós, não é isso? A dor é o carteiro. Qual que é a função do carteiro? A dor, a doença, né? A enfermidade é o carteiro. Virei para outro, não veio aí. Então, qual que é a função do carteiro? Passar uma mensagem. Se eu pego a mensagem, o que o carteiro vai ficar fazendo? Então, ele vai embora. Por isso que a dor, como diz o Espírito Lázaro, é a bênção que Deus... É isso aí. Tem mais alguém que queira fazer algum comentário, uma pergunta, um esclarecimento? Já estamos a 1h15, então tem alguém que queira mais compartilhar alguma coisa? Parece que não. Aparecida? Ok. Boa noite. Olha, eu adorei. E tem uma coisa que ficou muito assim, eu até anotei aqui, eu sempre me perguntava, né, sobre, como Jesus disse, é cada um a sua obra, né? Tudo é maravilhoso, toca bastante, né? E eu me perguntava sempre, para mim, né, no meu pequeno mundo, obra sempre aquela grande obra, como é que eu vou fazer as coisas, né? E isso ficava na minha cabeça. E agora, o Senhor me trouxe uma coisa tão linda quando você falou, cada um é o governador da sua própria vida, né? Nós sabemos disso, mas ele fica tão assim. Então, quando Jesus pergunta, então quer dizer, a obra da nossa própria vida, né? Então, eu falei, puxa, agora ficou tão claro, assim, ficou assim, bem marcante, né, para mim. Verdade. Obrigada. Pergunta muito interessante. Por isso está lá no Evangelho, diz assim, fé sem obra, ela é morta. Só que a interpretação que nós, enquanto os ex-padres, ex-pais da igreja, fizemos foi, em vez de fé sem obra, nós fomos criar a igreja, fazer obra física. Mas a fé sem obra é a fé sem o exercício do desenvolvimento das virtudes que nós trazemos em estado latente dentro de nós, ela é morta. Então, a maior obra que nós somos convidados a desenvolver é a obra do exercício do nosso autoaprimoramento. E toda e qualquer virtude, ela é treino. Por exemplo, Jesus, quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus 70 vezes 7. Aí a Iracema estava lá, tá vendo? Ela ouviu o diálogo lá de Pedro com Jesus. E é isso mesmo. Né? Então, o que acontece? Em outras palavras, o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, vai treinar, meu amor. É treino. Então, toda e qualquer virtude é treino. Então, muitas vezes, a gente ouve ou a gente se cobra. Quantas vezes a gente... O que está adiantando? Você vai no centro, não muda. O que adianta você ler tanto livro e agora não muda? A questão, a mudança, ela não se dá abruptamente. Então, é uma obra que você vai elaborando paulatinamente. O Espírito André Luiz diz assim, o dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece, ou seja, a natureza não dá salto. Tem certos conflitos nossos que nós vamos, muitas vezes, levá-lo várias encarnações. Então, por isso que é muito importante cada um conforme as suas obras, ou seja, cada um de nós trazemos os resultados das nossas próprias escolhas. Exatamente. Por isso que a gente passa, às vezes, por certas coisas sem saber o porquê, é porque lá atrás você deixou de fazer e agora vem as consequências, né? Isso. Hoje mesmo eu fiz um atendimento discretamente, né? Que eu falei, meu coração está apertado, eu fui e passei uma mensagem. Está tudo bem por aí, fulana? Como que tá as coisas? Ah, minha filha, está tudo feio. Eu estou assim, eu estou assado, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou... Falei, se acolha, converse com Jesus, fale sinceramente tudo que você está sentindo. Aí depois eu passei o exercício. Eu falei, você faz esse exercício.
um estado de tristeza está tentando tomar conta de mim. Mas eu sou muito mais que esse estado. Eu sou alegria. A vida é bela e eu sou luz. Sou filha de Deus. Então, conversa com Ele. Está faltando é isso, você abrir seu coração para Deus e para você sair desse marasmo que você está. Que é ela mesma que provocou e culpa todo mundo de seu Raimundo e ela mesma não é a culpada da coisa, entendeu? Falei, se acolha, olhe para a sua essência, vê o que está lhe faltando. Então, eu acho que é isso mesmo, é nosso autoconhecimento, né? Nosso acolhimento, nos amarmos cada vez mais, que a gente vai aprendendo devagarinho, com os esforços diários, tudo passa. Verdade. Muito bom, parabéns. Então, foi ótimo esse esclarecimento. Jesus está sempre conosco e a gente é como se ele fosse um mar e a gente estivesse mergulhando dentro desse mar de energia. Mar de amor, né? Como Marli diz, o mar de amor. Verdade. Estamos aí. Então, acredito, não sei, pode ser que tenha mais alguém que queira fazer comentário. Aqui na nossa sala presencial tem alguém que queira fazer mais alguma coisa? Só gratidão, gratidão. Agradecendo a Lacordaire, e se ele não nos podia dar esse brilho que está em cima da cabeça dele, com um encerramento, as palavras finais dele e fazendo o encerramento dessa noite. Poderia ser, Lacordaire? Fazer oração? Uma prece. Sim, com o maior carinho, maior ternura, em nome de Jesus. Bem, então vamos orar, né? Vamos lembrar do carinho, da ternura, do amor de Jesus para conosco. Imaginando, como o nosso Nino colocou, que nós estamos diante de um mar. E estamos escutando o vai e vem da onda do mar. A brisa, o canto dos pássaros. E sob o reflexo do sol, nós estamos vendo um barco. E além do barqueiro, há uma companhia incomum. E à medida que o barco vai se aproximando, nós já podemos ver a vestimenta, a fisionomia deste ser querido ao lado do barqueiro. Quando alguém chega muito próximo de nós e diz, é Jesus. É Jesus que está chegando. E à medida que o barco vai se aproximando, ele ancora bem próximo de nós. E quando Jesus desce, lhe envolve num abraço fraterno e amigo e sussurra ao vosso ouvido. Eu venho para que tenhais paz, para que tenhais vida, e vida em abundância. A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Vem, Jesus querido, ao nosso encontro. Como vieste ao encontro de Saulo na estrada de Damasco, e o ajudaste a se transformar no poeta cantor do vosso evangelho. Vem, Jesus, ao nosso encontro, como vieste ao encontro de Pedro, e o ajudaste a sair da insegurança, da dubiedade, se transformando num exemplo, num vigor das lições sublimes dos vossos ensinamentos. Mestre querido, neste momento, Senhor, nós queremos lhe agradecer com toda ternura e carinho essa oportunidade de estarmos lhe reencontrando através da doutrina espírita. E rogamos, Senhor, que nos ajude a internalizar as lições sublimes do vosso evangelho
e através da nossa autotransformação, das nossas mãos ocupadas no trabalho do bem, estarmos demonstrando a nós mesmos o quanto lhe amamos, o quanto somos gratos a Ti, a Deus, pela bênção do corpo perfeito, da amizade, da família, do trabalho. E rogamos, Senhor, que as doces vibrações do vosso amor possam envolver os nossos irmãos dos hospitais, nos presídios, os nossos governantes. Mas neste momento, Mestre querido, nós lhe pedimos com todo carinho que as nossas humildes vibrações possam servir para ajudar-te a envolver os nossos irmãos da Ucrânia, os nossos irmãos da Rússia. Abençoe, Jesus, os nossos lares, os nossos familiares, abençoando a toda a humanidade, e dê-nos a tua paz, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Gratidão. Gratidão, Lacordaire. Eu que agradeço, muito carinho, a oportunidade. Gratidão a todos e gratidão àqueles que estavam no Facebook, no YouTube, que talvez vão ver mais tarde, dando boa noite a eles, e vamos tirar do online. Eu vou parar a